E aí, galerinha do sexto ano, meus queridos, aqui é o professor Maxwell. Eu estou gravando essa aula terça-feira à noite, porque quarta-feira eu não poderei estar com vocês, porque eu vou sair num compromisso médico, vou levar meus filhos ao médico. Né? Aconteceu um imprevisto hoje, que amanhã eu preciso levá-los ao médico e provavelmente vai ficar o dia todo à disposição deles, tá? Então eu estou adiantando logo aí para vocês não ficarem sem a explicação da atividade 12, tá, galerinha? Meus amores, sobre o tema História de Roma, tá ok? Então vamos lá, atividade número 12. Deixa eu trazer aqui a minha foto aqui para cima para não atrapalhar vocês. Bom, o texto 1 fala: a origem histórica de Roma. Pelas pesquisas históricas, sabe-se que a região do Lácio era habitada por povos pastores que, para se defender de possíveis invasões, se estabeleceram nas colinas próximas ao rio Tibre. Sentindo-se ameaçado pelos etruscos e gregos, os latinos se uniram sob a liderança de uma das aldeias, Roma. Paulatinamente, Roma foi dominando todos os povos da península, unificando a Itália sobre o seu poder. Né? Bom, então o texto começa falando, né, de uma região onde a Roma vai surgir. Né? O Império Romano vai se expandir a partir de uma aldeia que ficava situada no Lácio. Lácio é essa parte do Império, ou melhor, é essa parte da Península Itálica. Né? Isso aqui tudo é a Itália. Certo? Roma está aqui e o Lácio era essa região toda aqui, onde existiam várias aldeias, e uma dessas aldeias era Roma, que vai liderar essas aldeias, certo? Vai absorver essas aldeias e daí, a partir daí, se expandir e se tornar no imenso império e poderoso da antiguidade, que foi o Império Romano, certo? Mas antes de Roma se tornar um império, ele vai se tornar numa monarquia, depois numa república e depois, por fim, em um império. E depois, pessoal, aí Roma termina porque vai ser invadida e destruída pelos bárbaros ou pelos povos germânicos, certo? Vamos lá. A. Complete as lacunas de acordo com o texto. De acordo com as pesquisas históricas, a região do Lácio era habitada por povos... Qual era o nome dos povos que habitavam? Quais eram os povos que habitavam ali o Lácio? Tá no textinho aí, tá? Que, ameaçados por dois outros povos, vão se unir sob a liderança de o nome da aldeia, né? Que vai liderar essas aldeias, certo? Moleza, né? Letra B. Explique como Roma unificou a Itália sob o seu poder. Você vai explicar escrevendo. Beleza? Rapaz, está fácil demais, né? Fácil, fácil, fácil. Vamos então para número 2. Esse texto fala sobre a monarquia romana. Tá? Esse texto especificamente eu não vou ler para vocês, vou deixar vocês lerem, porque é um texto pequeno. Esse texto vai falar sobre alguns membros da monarquia romana, membros da sociedade da monarquia romana. Primeiro vai falar sobre os patrícios, quem eram eles. Depois vai falar sobre os plebeus e vai dizer também que existiam dois tipos de plebeus. Os plebeus que não tinham ninguém protegendo eles, certo? Eles eram por eles mesmos, e mais determinados plebeus eram chamados de clientes. Por quê? Eles recebiam proteção dos patrícios. Né? Então, determinados plebeus eram chamados de clientes, porque esse grupo de plebeus específicos recebiam proteção de alguns patrícios. Então, eles eram, além de plebeus, eles eram também clientes, certo? E vai falar sobre também os escravos, que na época da monarquia era em pequena quantidade, certo? Então, esse texto vai falar sobre a sociedade na época de Roma, quando ela era monárquica, beleza? Então, vamos lá. Letra A. Coloque F para falso e V para verdadeiro. Você vai, de acordo com o texto, você vai marcar o que é verdadeiro, o que é falso, beleza? Letra B. Na época da monarquia,
a economia baseava-se no quê? Né? É 1, é 2, é a 3 ou é a 4? Tá tudo no texto também. Ah, tá. O texto vai falar sobre a indústria doméstica do período da monarquia. Ok? E vai falar sobre o comércio também, né? Que era um comércio pequeno, reduzido, até porque tudo que se produzia em Roma na época da monarquia era vendido para os próprios romanos, né? Não era exportado. Então o comércio era bem reduzido. Beleza? Tranquilo, gente? Então, ó, alguma dúvida? Já que eu não vou estar ao vivo com vocês podem colocar as dúvidas lá no WhatsApp do grupo, que eu respondo por lá sem problema nenhum, tá? Sobre a atividade número 12, tá bom, gente? Vamos continuar. Número 3, observe a imagem e responda. A imagem aqui, a história da Roma Antiga, se divide em 3 grandes períodos: a realeza, a monarquia, período republicano e império, como eu tinha comentado com vocês no início dessa aula. Número 3, observe a imagem e responda. A monarquia romana se estendeu por qual período? Quanto tempo durou a República Romana? Já vai dizer que é fácil, é muito fácil, né? Essa tá molezinha. Mas eu estou à disposição, é só me chamar lá no chat, ó, lá no WhatsApp, mandar mensagem para mim, caso vocês não entendam, que eu explico por lá, mando para vocês, tá bom? Número 4, de acordo com o texto 2, tá? Durante a monarquia, a sociedade romana era formada por 4 camadas sociais. Ligue a camada social às suas características, tá? E os escravizados está ligado aqui quadro. Patrícios aqui quadro. Aí você vai, né, riscar ligando as classes sociais ao que elas representavam, o significado de cada uma. Beleza, gente? Tranquilo? Ó, no texto 2, tá tudo lá no texto 2, ok? Deixa eu descer aqui para cá, vou colocar para cá. Número 5. A República Brasileira é organizada pela teoria dos 3 poderes: o poder legislativo, o executivo e o judiciário. Cada um desses poderes possui uma função na sociedade que tem características democráticas. Diferentemente, a República Romana não era democrática, e o Senado era a mais alta autoridade do Estado. Controlava as finanças públicas e o judiciário e dirigia até a política externa, ou seja, o Senado mandava tudo, mandava em tudo. Hoje, na nossa democracia, o Senado é um dos poderes, que é o legislativo, certo? Então vamos lá. De acordo com o texto e com a imagem ao lado, responda. Letra A. De acordo com a República Brasileira, a nossa atual, quais são os 3 poderes e como eles funcionam? Ó, legislativo, como ele funciona, judiciário, como ele funciona aqui em cima, e executivo, como ele funciona aqui em cima. Moleza? Molezinha. Essa B aqui é um pouco mais complicada. Por quê? Qual era a função do Senado romano e a do Senado brasileiro? Qual era a função do Senado romano? Tá aqui, ó. E o Senado era a mais alta autoridade do judiciário brasileiro. Está aqui, está nesse parágrafo aqui, como funcionava o Senado romano. E dentro dos 3 poderes aqui, legislativo, judiciário e executivo, aonde se encaixa o Senado? O Senado, assim como o Senado, assim como a Câmara dos Deputados, eles criam leis. Essa é a função do Senado. Então, em que poder o Senado está incluído aqui? Está incluso, né? Está contido no poder legislativo, no judiciário ou no executivo? Aí você vai pegar e vai comparar, né? Ou seja, você vai comparar, não, você vai explicar. O Senado romano funcionava dessa forma, está nessa parte do texto, e o Senado do Brasil funciona de uma outra forma que está aqui nesse quadro. Beleza? Muito tranquilo, né, gente? Então vamos lá para a 6ª questão. Observe as imagens e faça o que se pede. Aqui está falando sobre a cidadania.
Esse quadro aqui fala sobre a cidadania nos dias de hoje, o que é ser cidadão e suas funções. E aqui é sobre a cidadania na antiguidade. Nessa parte primeira do texto está falando sobre a cidadania dos gregos. E nessa segunda parte do texto está falando sobre a cidadania em Roma. Tá? Beleza? Então vamos lá. Letra A. Em Roma, na monarquia, na época da monarquia, quem era considerado cidadão? Então, ó, tá aqui. Você vai tirar desse texto aqui, certo? A letra A. Durante a República, quem poderia exercer a cidadania em Roma? Você vai olhar aqui também, tá tudo dizendo aqui, ó. Beleza? Letra C. Ser um cidadão no século XXI, atualmente, tem o mesmo significado que na época da Roma Antiga? Ou seja, ser cidadão hoje é igual à época da Roma Antiga? Sim, explica porque você acha que sim. Não, explica porque você acha que não. Aí você vai ter que utilizar a leitura desse texto aqui, né? O segundo parágrafo desse texto aqui, mais esse texto aqui. Tá bom? Tranquilo? Beleza, então. Agora vamos para a penúltima questão. Aqui está falando sobre os plebeus. Era uma das classes sociais da Roma Antiga. Tá falando, aqui esse texto descreve de que forma os plebeus passam a ser políticos, passam a ser ativos na sociedade romana, a decidir, a criar leis, a votar, a decidir os rumos de Roma. Esse texto aqui vai dizer, porque antigamente eram só os patrícios, mas os plebeus vão passar a ganhar importância e vão se tornar cidadãos, certo? Aqui, esse textozinho aqui, cá entre nós, o direito romano foi modificado até por volta do século VI. Atualmente, apesar de não ser fundamento legal de nenhuma nação, ainda é utilizado dos cursos de direito como instrumento educativo. Ainda se estuda o direito romano, Quem vai se formar é advogado, certo? Beleza, então. Vamos lá. De acordo com o texto, responda. Em sua opinião, por que as leis das 12 tábuas era tão vantajosa para os plebeus? Aqui está contando a história. Você vai dizer o porquê a criação dessas leis vai ser tão importante para os plebeus. Você vai escrever aí. Tá bom? E vamos para a última questão. Aqui, esse texto está falando sobre Júlio César, que foi imperador, antes foi um grande general romano também, certo? E de acordo com as suas guerras, ele visitou muitos lugares, e ele vai descrever algumas regiões, característica de algumas regiões. Aqui no texto ele vai falar sobre os belgas, a região dos belgas, a região dos gauleses e a região dos aquitanos, certo? Então vamos à pergunta. De acordo com o texto, que conhecimento Júlio César tinha dos povos citados, desses povos aqui? Que tipo de conhecimento ele tinha? O que Júlio César sabia sobre eles? Você vai escrever aí pra gente numa folha de papel anexo, tá? Pode ser folha de caderno, não precisa copiar a pergunta, só indica e responde, grampeia para mandar para mim. Beleza, gente? Tranquilo? Qualquer dúvida, manda lá no grupo que eu respondo, tá bom, gente? Um beijo para vocês, até depois do recesso, em agosto, que a gente vai corrigir essa atividade 12, tá bom? Um grande abraço e até mais.